E aí, turma, bem-vindos ao nosso canal Tudo sobre Rádio PX. Peço desculpas aí pela ausência, é algo temporário com certeza, passando aí por processos de seleção e não tem me proporcionado tempo de sobra para poder fazer vídeos aí para vocês, tá bom? Uma vez também que eu tenho mais de 800 vídeos na internet, não se faz necessário mais vídeos, a não ser aqueles que eu achar que são realmente importantes, devido à demanda, necessidade do pessoal. E hoje, aproveitando aqui o deslocamento entre a faculdade e minha casa, para poder discorrer sobre um assunto que é muito comum, e por mais que para nós, os radiooperadores, isso seja algo comumente discutido e já interiorizado pela maioria, por conta dessa compreensão das coisas, para algumas pessoas parece que há uma certa dificuldade de compreender. Vou usar a analogia primeiro para depois tocar no assunto, tá ok? Primeiro, se você é motorista, subentende-se que você tenha habilitação. A sua habilitação, ela te habilita a dirigir o veículo, certo? Você precisa de uma habilitação específica, ok? E o carro, ele precisa de uma licença, que é o CRLV. Então você tem dois documentos, o DUT e a sua habilitação, para que você possa usufruir do transporte e se mover do ponto A até o ponto B. Rádio é a mesma coisa, você precisa de uma licença para poder fazer o uso do espectro, mas o rádio precisa de homologação. O rádio, você pode fazer analogia como se o rádio fosse o carro, e você faz a analogia de que a sua habilitação de motorista é a sua licença de PX. Ter uma documentação não te isenta de ter a outra. Falando numa linguagem mais senso comum, porque você tem a licença não quer dizer que você pode trafegar com qualquer carro. Porque você tem habilitação não quer dizer que você pode falar com qualquer rádio. É isso que eu estou explicando para vocês. Então, interiorizem essa informação. Eu vou falar de novo de uma forma mais simplificada. Você é motorista, precisa da carteira de motorista, e o seu carro precisa ter a documentação paga, senão você passa na blitz e perde o carro, certo? Se você não tiver a carteira, seu carro vai preso. Vai preso não, ele vai apreendido e você toma uma multa, leva um ferro danado, ok? A mesma coisa para PX, para faixa do cidadão ou para rádio amador. A habilitação, a licença, o COER do rádio amador ou a licença do PX, ele te habilita a usar a faixa, te habilita a usar a faixa específica para aquele uso. A licença, ela te permite usar a faixa. O rádio, ele tem que ser homologado porque é uma outra coisa, tá bom? Então se atente a isso, porque são coisas diferentes. Eu recebo muitas perguntas nesse sentido, deve ter umas 40 ali no WhatsApp. E às vezes eu acho que, pô, o cara só pode estar de sacanagem comigo. A outra pergunta igual. Aí você vê o DDD, você vê a pessoa, você conversa com a pessoa, você vê que a pessoa é simples. Às vezes o cara tem uma baita de uma estrutura, não tem, sabe, a questão da informação. A informação dele não é voltada a esse tipo de saber, entendeu? Específico. Então algumas coisas passam batidas. Estou aqui para poder explicar para vocês justamente isso. Tome cuidado com isso, prestem mais atenção nesse sentido, para que não ocorra de você perder seu rádio ou se aborrecer em vista aí de pequenas observações que poderiam ser perceptíveis quando você começou na faixa, mas que ninguém te orientou. Agora uma outra questão também é o seguinte: se você for comprar um equipamento, não estou vendendo peixe não, eu não vendo rádio, tá? Se você for comprar um equipamento, escolher o Mercado Livre para poder comprar, eu vou ser honesto com você, toma muito cuidado com o tipo de equipamento que você for comprar. O Hanover vendido no Mercado Livre, 99% dos rádios que a gente encontra, eles são rádios falsificados. E o que eu queria atentar a respeito disso? Veja bem, se você for no Paraguai hoje, você compra um Hanover falsificado por R$200. Não estou falando 200 dólares não, R$200. É um valor muito baixo. E a galera tá vendendo esse rádio no Mercado Livre como rádio original. Por quê? Porque ele vem com selo de homologação,
ele vem com a caixa igual, sabe? Ele é todo igual. A diferença é que a versão dele é uma versão tipo do Aquário RP80, é uma versão muito anterior, tipo aquele Aquário versão 3, aquele Hanover versão 3. Ele vem com essa versão. O rádio ele é muito aquém em relação à qualidade, ele é muito aquém, é muito inferior, é muito atrasado em relação a software e não te dá algumas opções, como o controle de ganho de microfone na função. Se ele viesse falsificado, mas viesse falsificado na versão 6, você não ia ter diferença nenhuma. Quem ia se lascar com isso é Hanover. Mas o rádio ele está vindo falsificado, a falsificação é grosseira. E uma das características desse rádio falsificado é que ele acende o painel muito forte, igual o Aquário. Então fica bem esperto em relação a isso. Não por conta de homologação, por conta de fiscalização. Eu não creio que você vai ter problema, porque eu não acho que a polícia vai abrir o seu caminhão e vai olhar e vai conferir se a homologação do seu rádio é válida ou não. Porque a falsificação deles é uma falsificação aparente, muito bem feita. Então, em relação a eu tenho rádio, eu vou pegar rabo. Não, não acredito não. Por isso não. O que vai acontecer é que você tem um rádio que não é original, e por não ser original, ele não é a versão 6 atual e é bem inferior mesmo em relação à qualidade se comparado com a versão 6. Deixa eu acertar essa câmera aqui, peraí. Então você vai ter um equipamento no seu carro ou no seu caminhão que é bem inferior em qualidade, alertando vocês. Nesse sentido, se você quiser comprar um rádio original, um Hanover original, eu te passo o contato do vendedor e eu tenho certeza que você vai ficar bem servido, porque um rádio original ele pode te oferecer outras vantagens que um rádio falsificado não vai te dar, tá bom, gente? Desculpa aí a fala, é um pouco longa. Um abraço, galera, conto com o seu likezinho aqui, ó. Compartilhe nas redes sociais. Fiquem todos com Deus. Karate, be a